Henker que vive duas vezes. Capítulo 613. Rei Marcial, 7. Uau! Você está aqui? Um exausto Galliard observou Yon-Woo pousar no chão. Seu corpo estava coberto de ferimentos por ter lidado com os agressores. E ele estava pálido ao pensar que Sasha estava em perigo. Yon-Woo assentiu solenemente. Galliard explicou a situação com uma voz cheia de culpa. Como você pode ver, as coisas não estão indo muito bem. Felizmente, as coisas ficaram mais fáceis agora que você está aqui. Mas ainda não tenho cara de olhar para você. Não, obrigado pelo que você fez. Por favor, descanse. Yon-Woo deu um tapinha nos ombros de Galliard e olhou em volta. No entanto, sua expressão estava muito mais tensa que o normal. Embora ele tivesse experimentado muitas coisas na torre, ele nunca ficou tão zangado como agora. Este era o único lugar na torre do qual ele tinha boas lembranças. Mesmo que a maioria dessas lembranças fosse dele sendo espancado, foi o lugar onde ele conheceu sua professora rude, mas atenciosa, e aceitou Sasha e a doente Ananta como família. Era um lugar que ele poderia chamar de lar, já que o lar nem existia mais na Terra. Ele nunca imaginou que acabaria nesse estado. Quando recebeu a mensagem de Doyle pela primeira vez, não ficou muito preocupado. Mas quando ele ouviu o resto da notícia, não havia como ficar parado. Sentimos movimento dos caras que ficaram quietos todo esse tempo. Agora, todos eles estão agindo de forma estranha. O baú das almas, os irmãos Dowd e até o dragão branco, todos eles estão se movendo de maneira muito discreta. Então é difícil dizer. Mas parece que eles têm algumas conexões dentro da tribo de um chifre. O fato de a tribo de um chifre ter um traidor não era algo que pudesse ser facilmente ignorado. Imediatamente após Doyle contatar Yon-Woo, outra apóstola, Athena, o contatou. Tio, Asgard está fazendo movimentos estranhos. Há rumores que se espalham rapidamente de que eles cortaram toda a comunicação no mundo celestial e fecharam a sua sociedade. Estou no processo de confirmação, mas, mesmo assim, tenha cuidado. Tanto Facelis quanto Asgard estavam agindo mal? Isso foi uma mera coincidência? Embora eles não parecessem ter nenhuma conexão um com o outro, Yon-Woo tinha uma forte intuição de que nada disso era coincidência. Se esse pressentimento estivesse certo, ele não poderia desconsiderar este assunto porque o plano para assassinar o rei marcial era mais elaborado e em maior escala do que se esperava. Doyle disse que levaria Laputa para o distrito externo. Ele tinha tudo preparado, então tudo o que precisava era da aprovação de Yon-Woo. No entanto, um pensamento ocorreu a Yon-Woo e ele impediu Artia de se mover. Não, Artia deveria recuar. Há outra coisa que você precisa fazer. Apóstolo inteligente, Doyle entendeu instantaneamente que Yon-Woo tinha outro plano na manga. Esfaquear pelas costas. O que devemos fazer? Você pode. Doyle e Artia agora provavelmente estavam cumprindo as ordens de Yon-Woo, como Athena. Ela estava observando cuidadosamente a atmosfera geral do mundo celestial, e Yon-Woo deu permissão para despachar os soldados se Asgard se comportasse de maneira estranha. Os seus aliados já tinham dito que ajudariam se a situação assim o exigisse. O mundo celestial estava repleto de tensão política devido à interferência de Yon-Woo, mas não era hora de se preocupar com isso. Enquanto o mundo celestial e o mundo inferior se moviam de acordo com as ordens de Yon-Woo, Yon-Woo apareceu pessoalmente na aldeia da tribo de um chifre para declarar seu domínio e comandar o exército da morte para varrer os inimigos. Este foi o exército que já havia lutado contra o caos rastejante, a Mãe Terra e outros seres divinos. Embora o dragão branco fosse forte de acordo com os padrões do mundo inferior, sua força não era nada comparada com a dos seres transcendentes. Cuide de todos, não permita que ninguém sobreviva. O exército da morte eliminou rapidamente os jogadores do dragão branco, cumprindo fielmente as ordens de Yon-Woo. Eles engoliram as almas dos jogadores do dragão branco, causando caos no campo de batalha. Yon-Woo percebeu que algo estranho estava acontecendo. Por que não vejo Bran? Ele deveria ter aparecido depois de sentir que Sasha e os outros estavam em perigo. Mas parecia que ele não estava ciente da situação. Mesmo quando Yon-Woo tentou se conectar com ele, ele só conseguiu sentir Bran vagamente. Era impossível enviar uma mensagem perguntando o que ele estava fazendo. Foi a mesma coisa de antes. O mar do tempo parecia estar se comportando de maneira incomum também. É por causa disso, Yon-Woo percebeu que precisava investigar as coisas que aconteceram enquanto ele reivindicava o Olimpo. No entanto, isso seria uma tarefa para mais tarde. Neste momento, ele precisava lidar com os planos de seus inimigos. Young. De repente, o vestígio do corpo de Cha Jeong-woo chamou por Yon-Woo. Você. Yon-Woo enrijeceu com a voz familiar e virou-se na direção de onde ela veio. Ele iria perguntar o que Jeong-Woo pensava que estava fazendo para arriscar sair para o mundo real. Pelo que ele sabia, seu irmão não estava estável o suficiente para se revelar. Se Jeong-Woo se esforçasse demais, era possível que sua existência fosse destruída. Isso significava que mesmo que Yon-Woo conseguisse encontrar a alma de Jeong-Woo, seria impossível restaurar suas antigas memórias. No entanto, Yon-Woo nem terminou de falar quando viu a pessoa que o vestígio de Cha Jeong-Woo possuía. Ananta estava olhando para ele, segurando Sasha com força nos braços. Você é Jeong-Woo. Cronos apareceu de repente na frente de Cha Jeong-Woo, sua voz trêmula. Os olhos do vestígio de Jeong-Woo se arregalaram. Ele não conseguia acreditar no que estava vendo. Pai.
Vê, você é realmente Jeong-woo. Você. Por que você está? Espere. Por que você está assim? Cha Jeong-woo ainda acreditava que Cronos era um homem comum de meia-idade da Terra. E ficou surpreso ao ver Cronos com um corpo espiritual como o dele. Foi ainda mais desconcertante que seu irmão e seu pai estivessem juntos. No entanto, Cronos estava muito sobrecarregado para responder à pergunta de seu filho mais novo e simplesmente o abraçou com força. O corpo de vestígios de Jeong-woo ficou surpreso demais para se mover a princípio, então ele rapidamente retribuiu o abraço de Cronos. Cronos mal conseguiu chegar a este ponto depois de sofrer tantas tragédias na esperança de resgatar seu filho na torre. Jeong-woo só queria voltar à época em que sua família vivia feliz junta. Mesmo Yeon-woo não pôde deixar de se sentir emocionado ao assistir ao reencontro entre pai e filho, já que ele era o único que conhecia e entendia a verdade por trás de suas ações. No entanto, eles estavam pressionados pelo tempo no momento. Jeong-woo, vamos guardar as saudações para mais tarde. Vou explicar para você à medida que avançamos. Ok, há algo que eu possa fazer para ajudar? O vestígio de Cha Jeong-woo deixou os braços de Cronos e se virou para Yeon-woo com uma expressão solene. Yeon-woo assentiu pesadamente. A fonte que você possui. Primavera? Jeong-woo parecia confuso. Mas Ananta entendeu o que Yeon-woo quis dizer. Ela desamarrou o relógio de bolso do pescoço e estendeu-o para Yeon-woo. É disso que você precisa, certo, cunhado? Yeon-woo estremeceu com seu novo título, mas assentiu casualmente e pegou o relógio de bolso. Marcação, marcação. Os ponteiros do relógio ainda se moviam normalmente. Se ele pudesse voltar atrás no tempo dentro da vigília, a ressurreição completa de Cronos seria possível. E como sucessor de suas conquistas e lendas, Yeon-woo teria a totalidade do trono do Rei dos Deuses. Obrigado. Por favor, cuide bem dele. Ananta sorriu para o vestígio do corpo de Cha Jeong-woo, que agora estava ao lado de Yeon-woo e Cronos. Em suas memórias, Cha Jeong-woo parecia com o coração partido até o fim, e ela ficou muito feliz em vê-lo feliz agora. Não se podia deixar de compartilhar a alegria do amante. Pai, tio, boa sorte. Obrigado. Estaremos de volta em breve. Enquanto isso, ouça sua mãe. Cha Jeong-woo se abaixou e esfregou a cabeça de Secha, pensando em como ele era abençoado por ter uma filha tão adorável. Cronos olhou para o filho mais novo com inveja e virou-se para Secha com uma expressão de expectativa. E o seu avô? Qualquer coisa para o seu avô? Quem é você, velho? No entanto, como era a primeira vez que Secha via Cronos, ela se sentiu tímida. O rosto de Cronos se encheu de desespero. Yeon-woo ignorou Cronos e girou Vigrid, forçando Cronos a ir para a aldeia com ele. O dragão branco ainda não foi completamente derrotado, mas a rainha do verão e Bu, Faust poderiam cuidar de tudo. Tratado como um estranho pela minha própria neta. Velho, eu sou um homem velho? Yeon-woo sentiu seus ouvidos derem ao ouvir Cronos murmurando em desespero, mas simplesmente ignorou e fez uma pergunta. Pai, então como podemos restaurar a fonte? Foi fácil restaurar a fonte da morte dentro de Vigrid já que Yeon-woo tinha o domínio da morte. Tudo o que ele precisava fazer era conectar os dois e restaurar as funções. No entanto, o mesmo não poderia ser dito da Primavera dos Tempos. Era um domínio totalmente desconhecido para Yeon-woo. Ele não tinha ideia por onde começar e não poderia simplesmente forçar a mola do relógio de bolso porque isso significaria que o vestígio do corpo de Jeong-woo estaria em perigo. Ele precisava encontrar outro caminho. Não sei. O que? É verdade. Quando descobri essa solução, estava preocupado demais para esperar algo assim. Tudo o que vi do futuro foi você entrando na torre e pronto. O rosto de Yeon-woo se contraiu e ele assentiu sombriamente. Se tivesse tempo, procuraria todos os caminhos possíveis, mas precisavam de uma solução temporária no momento, dada a situação em que se encontravam. O vestígio do corpo de Cha Jeong-woo ficou em silêncio. Ele provavelmente voltou ao relógio de bolso para organizar seus pensamentos, já que aprendeu tantos segredos chocantes. Ele provavelmente precisava de algum tempo para entender todos eles. Enquanto isso, Yeon-woo chegou ao centro da vila, onde deveria acontecer o duelo pelo trono. Capture todos os traidores. Não os perdoe até que eles revelem como podemos remover esta barreira. Chefe ancião, nós já te contamos. Não sabemos nada sobre isso. Yeon-woo foi saudado pelo caos entre as duas facções da tribo de um chifre. A família Baekson e seus aliados alegaram que foram os injustiçados pelos membros da tribo que o cercavam. No entanto, o ancião-chefe e a maioria dos membros da tribo não acreditaram neles. Eles até exalavam uma aura assassina, como se fossem atacar a qualquer momento. A habitual atmosfera positiva e alegre da tribo de um chifre não estava em lugar nenhum. Havia apenas uma forte tensão, como se todos estivessem andando sobre gelo fino. Então, a facção Baekson começou a ficar na defensiva. Eles não queriam mais ser maltratados, e o ancião-chefe naturalmente pensou que eles estavam se rebelando e os encurralou ainda mais. Yeon-woo se perguntou se seus inimigos também pretendiam isso. Seus olhos divinos dracônicos viram algo. E o backup? Onde está o backup? Você disse que alguém iria resgatar a mim e minha família, e que recuperaríamos nossas posições no futuro. Espere, isso é mais urgente. Quanto tempo temos que esperar? Aquele maldito bastardo do Caim pode chegar a qualquer momento. Espere, hiena. Mas vou desconectar agora.
Uma tênue linha vermelha que a maioria das pessoas não seria capaz de ver conectava a facção Baekson ao Dragão Branco. Era uma linhagem que não pertencia à tribo de um chifre, já que eles só treinavam artes marciais e desconsideravam a magia. Isso significava que alguém estava entregando notícias para o exterior. A aura do jogador cobre a aldeia da tribo de um chifre. O ancião chefe, o chefe da família Baekson e os outros membros da tribo pararam de rosnar uns para os outros, surpresos pela súbita tempestade de aura. Eles se viraram para ver Yon-Woo. No entanto, Yon-Woo não lhes deu atenção quando estendeu a mão. A pessoa que estava do outro lado da linha de emparelhamento flutuou. Foi o sucessor real da família Baekson, Jang. G avô. Jang, o que você está? O chefe da família Baekson exclamou em choque quando seu neto foi puxado em direção a Yon-Woo. Mas já era tarde demais. O pescoço de Jang já estava na mão de Yon-Woo. Eu peguei você, rato. Os olhos de Yon-Woo brilharam perigosamente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.